Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1972. Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Episódio 6. Polivalente. Entrevistada, Arlene Medeiros de Abreu, professora de História. Então, aqui nós vamos trazer a entrevista com a professora Arlene Medeiros de Abreu, fechando então com a cereja do bolo, né? As entrevistas dos professores, né? Profissionais da educação nessa escola, né? E no próximo vídeo traremos as alunas do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio na fase polivalente. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Sumário: 1. Vídeo inicial. 2. Álbum de fotografias com histórico da escola polivalente. 3. Entrevista com a professora Arlene Medeiros de Abreu. 4. Filmagem da escola. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui para mais um episódio do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, para a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Traremos a entrevista da escola que atualmente é Irmão Getúlio e antigamente se chamava Escola Diária de Vacaria, o Polivalente. Traremos com muita honra e muito brilhantismo a entrevista com a professora Arlene Medeiros de Abreu e Estadual de Educação Irmão Getúlio, na Escola Diária de Vacaria. Aquela escola que começou, por incrível que pareça, com muita inovação. Para a época, vivíamos no ano de 1972, quando foi fundada a Escola Diária de Vacaria. Uma escola que prometia totalmente diferente dos padrões antigos. A construção moderna, arejada com amplas janelas, com muita ventilação, muita luz, luminosidade para iluminar o conhecimento científico. É o ano das técnicas, as técnicas domésticas, as técnicas comerciais, as técnicas industriais e as técnicas agrícolas. 4 áreas que fazem parte da nossa vida desde os primórdios. A professora Arlene Abreu traz para nós informações preciosíssimas, como uma escola democrática é aberta aqui nos campos de cima da serra, a 1000 metros do mar, quase 1000 metros do mar, no longínquo estado do Rio Grande do Sul, extremo sul do planeta. Como que é criada uma escola democrática em tempos de anos de chumbo. Como isso aconteceu? Como foi fundada essa escola? Que escola é essa? Qual é a proposta dela? Será que os militares se deram conta desse acordo que fizeram com os Estados Unidos e fizeram uma parceria, receberam verbas dos Estados Unidos para implantar diversas escolas no Brasil, cujo a designação seria polivalente. O que é ser polivalente? Nada mais, nada menos do que o que chamamos hoje de multifuncional. Então, sem mais delongas, vamos para o cafezinho de leitura.
Casinha de leitura HL História Legal. Lista dos professores do Polivalente, 23 de maio de 1974. Sob as cores marrom e amarelo do uniforme dos alunos, nasce uma escola que nasce sob um outro símbolo que não é o da repressão herdado pela educação tradicional. Ela vem com uma nova proposta. É o símbolo da democracia, da abertura, da liberdade de expressão. Muito bem. Então vamos ler agora o nome dos professores, diretores, professores, todas as pessoas que estavam envolvidas no ano de 1974, né? Então nós conseguimos aqui a cópia do livro ponto, a folha ponto da Escola Diária de Vacaria, em uma reunião que houve no dia 23 de maio de 1974, o ano em que eu estava estudando na Escola Diária de Vacaria, ou seja, o Polivalente, né, na quinta série. E então aí a professora Arlene, ela mencionou 26 professores que iniciaram naquele ano que ela iniciou, no ano da fundação. Como eu não consegui essa lista, mas acredito que todos estão trabalhando ainda em 1974, porque a professora Arlene, ela vem a sair da escola em 1979, nós vamos ler em homenagem aos professores, né? Com certeza estão todos aqui os professores que foram meus professores em 1974 para a turma 151 da quinta série. Bora lá. Darcy G. Risson, Estela Mares M. Machado, que era diretora em 74, Lucilda Zeni, Lucélia Cúrio, Amália Dalauba, aliás, Natália Dalauba. A Natália Dalauba era a nossa professora de comunicação e expressão, que seria a língua portuguesa. Abílio Ritter, Áurea Vieira, Inage Ribeiro, Séries Torres, Maria de Lourdes Abreu, Diana Martini, José Henrique Ross, Deonilde Folchini, Jorge Barbosa. Jorge Barbosa era o professor de inglês. Eu ainda não tinha inglês, mas conheci o professor. Noêmia Benetim, Ada Menezes, nossa professora, querida professora de matemática, maravilhosa. Enare Merim, Leonilda Quartiero, Priscila Bertoldo, Branca Lunalva Rigon, nossa professora de ciências, Vera Mondadori, Edi Berticelli, Teobaldo Borges. Teobaldo Borges, se eu não me engano, era o Didi, daí era professor de ciências. Ele iniciou nos dando aula de ciências e depois quem o substituiu foi a Branca Lunalva Rigon. Arlene Abreu, nossa professora de história, a nossa entrevistada. Prudência Orsi, Lourdes Mioto, Nelmo Adams, nosso professor de geografia, nos encontramos às vezes no CEPERS, fazemos parte dos aposentados do CEPERS, Adão de Lima, Jones Panho, Carmen Peronde, Marino Zanfonato, acredito que era o professor de industriais, técnicas industriais. Vanessa Golim, Flávia Botelho, nossa entrevistada, a professora de técnicas para o lar ou técnicas domésticas. Margarida Fauti, Aurora M.
Dalprá de Oliveira, nossa querida amiga Aurora Dalprá de Oliveira, me lembro bem que é a dona Aurora, fundadora, uma das fundadoras, né, como seu marido, eram fundadores do jornal Correio Vacariense, onde muitas vezes escrevi artigos. E Gomercinda Passari. Esses eram os professores, diretores, né, pessoas que estavam nessa reunião e que trabalhavam em 1974 na escola polivalente, Escola de Área de Vacaria, codinome Polivalente. Então, meus queridos, um grande abraço a todos vocês. Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, Polivalente, Jornal Sementinha, Escola Diária de Vacaria, 1972. Fotos do arquivo pessoal da professora Arlene Medeiros de Abreu. Então, aí está o Sementinha, né, que é o jornal que era da Escola Diária de Vacaria em 1972. Né? Então, foi uma bela ideia que tiveram, trazendo aí, segundo a professora Arlene vai explicar no seu depoimento, né, os fatos, traziam música, esporte e também as fofocas. Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, para canal YouTube HL História Legal. Aqui as fotos, então, ah, são fotos do acervo da professora Arlene Medeiros de Abreu. Ela nos cedeu gentilmente, eu editei as fotos, ficaram um pouco melhores, porque elas são muito antigas, mas aí evidencia uma cena maravilhosa do vôlei, né? A pessoa ali, o aluno, saltitou ali para pegar essa bola, né? Fantástico, né? Foi um flagrante maravilhoso. Percebam ao fundo a paisagem de Vacaria, né? Já com aquele prédio que sempre existiu lá ao fundo, né? Vocês podem perceber ali, então, que é uma paisagem de Vacaria e é aqui está acontecendo na Escola Diária de Vacaria uma partida de vôlei. Depois, à direita, essa foto à direita está mostrando em pé alunos e sentadas as professoras da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, a professora Arlene Abreu, de História, a professora Priscila, de Ciências, a professora Regina, de Matemática, a professora Onice, de Técnicas Industriais e Regina Retori, vice-diretora. Muito interessante, mostra ali, né, as pessoas descontraídas, não tem ali ninguém com medo nessa foto. Geralmente os professores e alunos descontraídos, sorrindo, praticando esporte. Maravilhoso. Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, fotos do arquivo pessoal da professora Arlene Medeiros de Abreu. Aqui, então, é uma foto com o professor de inglês Jorge, não lembro o sobrenome dele, era professor de inglês, conheci, me lembro. Em pé, à esquerda, ele está. E demais alunos, né? Professor e alunos do Polivalente. Esse professor era famoso por causa da pronúncia do inglês, a maneira dele dar aula de inglês, ele era bem famoso. Eu não tive inglês com ele, mas as outras turmas tinham, né? Eu não cheguei a tê-lo como professor, mas ele era bem conhecido. Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, fotos do arquivo pessoal da professora Arlene Medeiros de Abreu. Professores polivalente. Então, no desfile de 7 de setembro de 2012, ex-professores do Polivalente desfilam com os atuais professores. Então, aqueles professores que estavam em 2012 no Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, juntamente com os ex-professores do Polivalente. O senhor Valério, bem à esquerda,
Aí vem a professora Arlene Abreu, a professora Branca Rigon e a professora Lourdes. Então, da esquerda para a direita, a gente falou aí uma cena belíssima em frente, na verdade, na lateral da catedral, né? Na Ramiro Barcelos, onde sempre são realizados os desfiles de 7 de setembro. Muito bem. De Educação Irmão Getúlio, fotos do arquivo pessoal da professora Arlene Medeiros de Abreu, Chá Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio 2012. Então, na mesma data da foto anterior, que é o desfile de 7 de setembro, também teve esse chá do Irmão Getúlio, onde tem ali em pé, a gente pode ver da esquerda para a direita, a segunda levantando a taça, está de branco, é a professora Arlene Abreu. Então, tem professoras aqui que eu conheço e tem muitas que eu não conheço. Não vou saber citar o nome de todas, né? Mas já parabenizamos, então, todas as professoras que estão presentes aí nessa árdua tarefa que é educar, né? Eu consegui visualizar ali à direita a quinta pessoa à direita, que está toda de bege, com uma mantinha de bege marrom, a minha querida amiga Marli do Amarante, né? Que foi minha colega há muitos anos na escola Padre Efre, né? E é minha amiga pessoal até os dias atuais. E tem várias professoras aqui, tem umas que eu não lembro o nome, desculpa, né? Mas muitas não são da minha época de trabalho. Ah, tem a Juranice, à direita, a primeira à direita, que está em pé, é a Juranice, né? Que foi minha colega também na escola Padre Efre. Vários anos nós trabalhamos juntas na escola Padre Efre. Muito bem, então fica essa alegre foto brindando, né, a escola Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, né? Tantos anos, né, de trabalho árduo em prol da educação, mas com felicidade, com democracia, com alegria, né, longe daqueles tempos sisudos, né, de educação vigiar e punir. Então, estamos aqui na escola Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio para mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Então, temos hoje a convidada especial, professora Arlene Abreu, que vai nos contar sobre o início dessa escola, porque ela começou a sua carreira juntamente com a carreira da escola, né, professora? Sim. Então, a senhora pode se identificar. Meu nome é Arlene Medeiros de Abreu, eu sou natural de São Francisco de Paula, eu fiz faculdade de Filosofia em São Leopoldo, no Unicinos, e depois eu fiz meu pós em História da América Latina, na UCS em Caxias. E um dia, eu vou falar bem assim, pode contar. Legal. Isso aí. Um dia a gente estava na sala de aula e uma amiga me disse, viu que vai sair um concurso para o magistério, mas não é do Estado, é do PREMEM. Vamos fazer? Vamos. Foi um concurso muito difícil, porque tinha muita gente interessada. Era uma coisa diferente, uma coisa boa. A gente fez o concurso, passei, ela também. Depois a gente tinha que fazer um treinamento em Porto Alegre para se adaptar às condições novas da educação que estava sendo implantado aqui no Brasil, com os colégios polivalentes ou também escola diária. O curso foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. Quem já tinha faculdade, que era o meu caso, a gente fez um curso de 2 meses, que era reciclagem, lá no Colégio de Aplicação da URGS.
Quem não tinha faculdade completa ainda, fez um curso mais longo de 10 meses, porque a gente estudou tudo, não só a didática, como os conteúdos, técnicas, a maneira de se colocar as classes na sala de aula, como funcionaria a biblioteca, naquela época ainda não estava pronto. Então a gente estudou tudo assim minuciosamente, porque era uma coisa muito diferente e muito futurista. Quando saíram as nomeações, eu fui nomeada para Vacaria. Eu morava em Taquara nessa época. Que ano era isso, prof? Isso foi em 70 e o concurso foi em 70. Daí, janeiro e fevereiro de 71, a gente fez a reciclagem. E em julho de 71, eu cheguei aqui, de Malecuia. Nossa, 71 é realmente inusitado, né? Não conhecia a cidade. Eu conheci algumas colegas, porque lá, quando a gente fazia as reuniões, a gente tinha aula por disciplina. Eu participava do curso de História. Mas uma vez por mês, mais ou menos, acho que a gente teve 2 aulas, dois encontros, a gente encontrava todos os colegas que iam para a sua cidade. Então eu conhecia o pessoal de Vacaria por esses encontros. Muitos eram daqui, mas a maioria não era. Então a gente terminou o curso, cada um foi para sua cidade. Em julho eu vim para cá. Dia 2 de agosto de 71 a gente se apresentou na Delegacia de Educação. A delegada era a professora Maria Vidalvina Borges Basso. Olha que nós estamos em agosto, né? Nós estamos fazendo aniversário disso, né? Muito legal. E daí a gente veio para cá. Gente, a gente olha essa escola aqui, não parece a mesma. A escola estava inacabada. As paredes não estavam prontas, não tinha reboco, o piso não estava pronto, a parte externa não tinha nada de enfeite, nem de grama, era esses gramados que tinham aqui, era tudo terra. E a dona Maria Vidalvina disse: vocês vão para a escola e vão terminar de ajudar a construção, a fazer os detalhes finais. E enquanto isso, aonde faltar professores, vocês vão ter que dar aula, vocês vão substituir. A dona querida Gobato era professora ali do Padre Efrem, numa 4ª série naquela época. E eu fui substituir o Candinho, filho dela, estava no Rio de Janeiro e estava se formando em Direito, que depois ele foi embaixador no Brasil. E ela ficou uns 2 meses, eu acho, no Rio de Janeiro, e eu assumi as turmas dela até o final do ano. No final do ano, eu vim para cá, mas eu fui em várias escolas. Eu fui no Zezinho, eu fui no IONE, eu dava educação física no IONE. E era a professora que faltava, então a gente tinha que se adaptar ao momento. Se faltasse professor de matemática, eu tinha que dar aula de matemática. Se faltasse de educação física, eu tinha que fazer aquilo. Então a gente passou por todas as escolas, eu e as outras também. E a senhora chegou a fazer curso normal, magistério? Eu fiz magistério. Então já havia um preparo assim para outras disciplinas. E o meu estágio foi exatamente numa 4ª série. Então foi fácil para mim. E depois eu gosto muito de estudar, de ler. Então eu logo me adaptei. Eu levava os alunos para casa para nós fazer álbuns de figurinha. Na 4ª série. Aqueles álbuns que vinha que era do Mapa Mundi, a gente montava, depois no outro dia na aula a gente estudava o que a gente tinha feito. Depois eu fui... Eu queria falar alguma coisa agora sobre a escola, não sobre eu. Posso falar? Pode. Foi a escola mais perfeita que o Brasil já teve. Não existe e não vai existir uma escola como foi essa escola diária, esse polivalente que foi implantado aqui. As verbas vieram dos Estados Unidos. Era um acordo MEC, USAID e a Fundação Ford. Veio muito dinheiro. Então essas escolas foram construídas desde o prédio, todos iguais, de norte a sul do Brasil. As reciclagens e os cursos foram feitos com o mesmo
conteúdo para todos os professores, porque eles queriam que essas escolas tivessem uma vigência por muito tempo e que elas fossem perfeitas. Os alunos saíam críticos daqui, porque a gente exigia demais dos alunos, demais. Hoje eu vejo, assim, pelo que a gente vê dos alunos hoje, como a gente era exigente, mas era tudo dentro do programa que existia. A Lei 5692 de 71, que foi a que nós mais estudamos, mudou o ensino, que antes era primário e ginásio, e nessa época, em 71, quando a gente estava começando, foi criado o ensino fundamental, de 5º a 8º. Então a gente tinha, além do que a gente tinha que fazer dentro do Premem, tinha mais a reforma do ensino. Mas foi muito bom. A gente aprendeu demais com os alunos e com toda essa técnica de coisas que a gente estava aprendendo. Não sei o que mais que... A senhora, ali em 74, a senhora foi minha professora de História, na turma 151. Olha só. Então, assim, eu me lembro da senhora como professora de História. Sim. Como eu me lembro da professora Ada, de Matemática, professora Didi, de Ciências. A Branca também de Ciências. A professora Natália, de Língua Portuguesa. Só que nessas alturas, ali em 74, já tinha aumentado o quadro de professores. Quando nós chegamos aqui na primeira turma, que eu sou da primeira turma, nós íamos em 26. Então, eram poucas pessoas para dar conta, porque o colégio encheu. Todos os filhos queriam estudar aqui, traziam os pais junto. Era uma coisa assim... A aula começou em 71? A aula começou em março de 72. Março de porque 72. Ela foi inaugurada em março de 72. E já tinha as técnicas? Tinha, tudo. Eu vim em 71, porque a gente foi nomeado em 71, por isso que eu fiquei trabalhando nas outras escolas, e montando a escola. Em 72, houve a inauguração, com Euclides Siqueiros, que era o governador, o Coronel Mauro, que era o secretário de Educação, o presidente era o Emílio Garrastazu Médici, nosso prefeito era o Darcy. Tu sabe o que eu acho inusitado? Porque o presidente Garrastazu Médici, a gente sabe que ele foi um dos piores da ditadura militar, o que mais torturou pessoas. É que eles não tinham Como eles tiveram um projeto desse? Eles não se deram inusitado conta, esse projeto. Eles não se deram conta do que era essa Porque escola. era uma escola democrática, né? Eu me lembro como criança, que foi bem diferente. E a escola era assim, ó, tu exigia do aluno que ele entendesse o que ele estava estudando. Lembra que a gente tinha os níveis? Sim, era níveis. Já não tinha nota, eram os níveis de pensamento. Até 5, né? Até o 5, o 1 era o mais baixinho, era quando o aluno simplesmente repetia o que o professor dizia ou que estava no livro. Era uma repetição. Então, sinal que ele não tinha entendido todo o conteúdo. Aí a gente tinha que voltar. Aí o nível 2 ele tinha um pouquinho mais. O 3 ele já respondia com um pouco mais de, digamos, de estudo. E o 5, que era o maior de todos, que era o mais elevado. Que era mais difícil chegar. Era muito difícil. Era muito o aluno difícil chegar no nível, ele tinha que justificar. Era difícil. Ele tinha que dizer o porquê. O Brasil foi descoberto em 1500, por quê? Quais foram os fatores? Então ele tinha que justificar. Na justificativa, se tivesse certo, ele estava no nível 5. E a gente teve alunos aqui assim maravilhosos que hoje são profissionais de primeiríssimo. Eu vou lhe dar notícia de algumas alunas ali da 151. A Rosana Antunes, que é filha do Aldir Antunes, ela foi procuradora-geral do estado de Santa Catarina. Atualmente ela mora em Florianópolis e se aposentou nessa profissão. A Cláudia Palombini, filha do Marcos Palombini, que era prefeito na época, atualmente é engenheira civil. Em Porto Alegre, ela mora, tem 2 filhos. Ambos vão dar depoimentos. A Dora também tem em Porto Alegre, a Dora Palombini foi nossa aluna também. E tem a Suzete Kramer Pinto, que virou professora e muito atuante aqui na região. Foi supervisora de escola, teve toda uma carreira.
e a Yara Moema dos Santos também, ambas foram minhas colegas. A Yara foi diretora ali do Padre Éfrem. Isso, e foi supervisora, também eu fui colega dela ali. Então nós três seguimos a carreira, acabamos sendo professoras, né? E as outras, uma engenheira civil e a outra, nós fazíamos os trabalhos juntos, mas eram trabalhos no tempo da enciclopédia, mas era caprichado, não tinha internet, né? Não era cópia, era pesquisa. Era pesquisa. Em vários livros e tirar a tua conclusão. E fazer desenhos, cartazes. Eu me lembro, a gente fez um trabalho sobre o cacau. Na Feira de Ciências, se a senhora lembrar da Feira de Ciências, pode falar também, a gente fez um trabalho, porque a gente tinha as aulas de ciências no laboratório. Sim. Então era levado a sério e o laboratório era levado a sério. Sim. Porque as aulas eram sempre ali, utilizando o equipamento, tubos de ensaio, toda aquela parafernália. Tinha tudo ali, né? E a gente fez sobre o alambique, a nossa turminha, como filtrar a água, então, torná-la potável, e fizemos o tratamento da água, que ia vários tanques, né, que a gente fez em vidros, que era de decantação, que tira o máximo ali das substâncias pesadas, e depois vai indo até aplicar o cloro, né? E isso tudo foi para a Feira de Ciências da cidade. As feiras de ciências eram fantásticas, né? Eram fantásticas. Os alunos aprendiam e tinham que... depois apresentavam um trabalho, tinham que explicar para o público o que eles tinham feito e como eles tinham feito. Era muito importante. Eu me lembro das suas aulas de história, e eu virei professor de história, tive várias influências. A primeira foi a minha irmã em casa, mais velha, que desde que eu nasci, ela me criou, né? E ela distribuía os livros em cima da cama e me mostrava as pirâmides, né? Tudo, assim, ela era apaixonada pelo Egito, então ela estudou no colégio São José de Caxias do Sul, que eu nasci em Caxias do Sul, né? E aí depois, quando eu vim para essa escola, a senhora era professora. E a senhora não dava aula de decoreba como eu tive em Nova Petrópolis, que eu estudei no colégio interno lá. E lá era uma educação muito rígida e muito no vigiar e punir do Michel Foucault. E quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tive, a senhora disse que ajudou praticamente a construir, né, junto com seus colegas. Quando nós entramos no portão, eu e meus 3 irmãos, a escola estava pronta. Já tinha calçada, já tinha jardim, tinha tudo, era perfeita, como a senhora diz, era uma escola perfeita e com uma didática totalmente diferente. Vocês não estavam no vigiar e punir que eu vim lá do internato. Vocês tinham uma escola que exigia, mas que era democrática. E a gente era amigo dos alunos. E a sua forma de pôr no quadro não era mais aquela decoreba dos presidentes, do não sei o que, era as consequências, né? Tinha as causas e consequências, não só o herói lá da história, né? Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a didática do ensino de história, né? Que pode ser daquele tempo e até como evoluiu, né? Eu também, quando eu estudei, era só decoreba, inclusive na minha faculdade. Não tinha assim muito, não era um aspecto assim muito crítico que era levado a sério. Claro. Agora, quando a gente fez a reciclagem em Porto Alegre, a gente aprendeu a fazer assim, a ser críticos. E quanto mais crítico a gente mais a gente entende e mais a gente se envolve. Então, o que a gente queria era que os alunos se envolvessem, não só na escola, mas na cidade, no seu município, no país que estava vivendo um período terrível, né? Então, eles sabiam o que estava acontecendo. E se eles fossem falar, eles sabiam o que estavam dizendo. Era muito interessante chegar assim na metade do ano, no final do ano, e a gente colocar palavras no quadro que eles não conheciam no começo do ano. E eles diziam, professor, é isso, 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 aconteceu por isso, por isso, por isso. Então, eles tinham essa noção de profundidade de conhecimento. Isso que aí. Hoje também não se tem mais. Hoje está se perdendo, né? Está regredindo. Está regredindo. Isso, né? Os nossos livros eram muito bons, só que tinha uma coisa, eles eram assim muito
pelo governo eram muito vigiados, né? A gente dava aula com os livros autorizados pelo governo. A senhora acha que tinha censura, então, nesse conteúdo? Ministério de Educação, nesse sentido, sim. Eu dava aula de Educação Moral e Cívica, OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e História. Então, tinha muitas coisas que a gente até gostaria de aprofundar mais, mas no livro não tinha. E a gente tinha que seguir exatamente o que tinha no livro. Mas vocês eram, assim, digamos, cobrado, ou era pelo registro no diário? Eu acho que era pelo registro do diário, eu não me lembro, assim. Sofreu alguma sanção, assim, alguém lhe chamou em particular, olha? Não, mas aqui dentro da escola, a nossa coordenadora pedagógica, que era a professora Lucilda Zen, ela de vez em quando aparecia na aula da gente. Eu não sei se ela, nunca fiquei sabendo se ela só ia ver o aspecto didático ou mais alguma coisa. Eu sei que de vez em quando ela entrava, sentava lá no fundo, assistia a aula, saía. Olha que interessante, né? Sim, sempre ela assistia e depois eu acho que ela fazia algum registro, alguma coisa, isso aí. Relatório para eles, né? Mas assim, ó, eu como criança, eu e meus colegas, eu converso com eles, essa escola era só alegria, a gente não sentiu ditadura aqui dentro. Isabel, eu morava aqui em cima, bem pertinho na Santos Dumont. Eu vinha pro colégio a meia hora, 12h15. Sabe o que eu ficava fazendo? Pulando corda com as minhas alunas. Olha que maravilha. Aí quando chegava 1h15, a gente entrava correndo, se ajeitava, lavava o rosto, botava uma outra roupa, um guarda-pó, não me lembro o quê, e eu dizia, agora eu sou professora, como nós vamos para a sala de aula. Mas a gente, final de semana, a gente se reunia, elas iam em casa. Eu acho que era um guarda-pó verde, não era? De vocês? Com bordadinha escrito aqui o nome, eu me lembro da professora Natália. Eu acho que era um guarda-pózinho verde. Eu acho que era. É mesmo. E ela ainda, na aula dela, ela deu a história O Menino do Dedo Verde, então acho que marcou, né? Marcou. E outra coisa assim, que eu acho que a gente tem que levar em consideração e tem que registrar, como a nossa escola visava mais formar alunos com a técnica para trabalhar, principalmente de 5ª a 8ª série, aqui dentro da escola tinha as técnicas para eles aprenderem. E essas técnicas, gente, era fabulosa. Nas técnicas domésticas, que era a professora Margarida, lá de Sapiranga, ela ensinava a cuidar de bebê, a mudar bebê, fazer cabelo, pentear cabelo, tinha até secador de cabelo, ensinava a cozinhar. Então, nas técnicas domésticas entrava tudo de uma casa. E os alunos iam fazendo por etapa. Primeiro, passavam pela criança, vamos mudar, fazer mamata, tá. Depois vão para o salão de beleza, depois vão para a alimentação. Então, eles passavam toda dentro da técnica de cada uma das técnicas, passavam por todos os ensinamentos. Daí eles iam para outra técnica, técnicas comerciais. Era o professor Marino Zaffonato, já falecido, nosso colega. O Marino montou um banco, Isabela, aqui dentro da escola, lá na sala de... Primeiro cheque eu aprendi a preencher aqui. Os alunos tinham talão de cheque, eles aprendiam, eles iam no banco fazer pagamento, claro, tudo na brincadeira, não tinha cheque de verdade. Sim, mas eles tinham cheque. A dinâmica era como mesma. Se fosse. Eles aprendiam as coisas. Eles aprendiam conta de juro, eles sabiam se estavam devendo, quanto eles tinham que pagar. Era um banco perfeito. Daí a gente foi para as técnicas agrícolas. Nas técnicas agrícolas, eles plantavam. Eu me lembro. Eles plantavam, tudo plantado. E o que vinha... Tinha que carpir, né? Como a gente diz, né? Como se fosse na roça. Tinha que limpar tudo, plantar. E o que eles colhiam ia para a merenda da escola. A merenda da escola. Olha que maravilha isso, né? Eles mesmos produziam aquilo que eles iam comer. Sim. E tinha as técnicas industriais, que era a professora Onice, lá de Porto Alegre. Então eles faziam... Então eu nunca me esqueço, quando a gente entrava, tinha aqueles quadros assim de chave de fenda,
todos os tamanhos. Tinha De- as ferramentas, As ferramentas, equipamentos, tinha né? um forno de cerâmica. Sim, tinha bastante equipamento. Nossa, né? era perfeito. Ele aprendia, aliás, ele ensinava nós a encadernar. Isso, Fazer cara. encadernação. Então, quando o aluno saía, Bem que havia interessante. passado pelas quatro técnicas, ele mais ou menos sabia em qual que ele tinha se identificado, o que ele gostaria de Se quer trabalhar no comércio, se ele quer trabalhar na agricultura, Era um ou preparo, na né? indústria. Era um né? Que preparo. em Vacaria tinha pouca indústria, mas ainda Sim, tinha. mas né? até eles para fazerem uma indústria, né, para montar Claro. alguma coisa, eu acho que foi muito, assim, muito interessante. E foi uma pena que com o tempo isso aí, eu acho que os militares começaram a ver que os alunos eram muito... Foi na era militar que mudaram o sistema, que caiu. Foi em as 79? técnicas? 79? Sim, o polivalente durou de 72, aliás, o nosso aqui, né? Mas no geral foi de 70 a 79. E o nosso foi de 72 a 79 e a nossa escola foi o último polivalente a ser desmontado. Aí passou a ser uma escola do Estado, tiraram todas as técnicas. Eu conheci vários na região da Grande Porto Alegre. Mas só o prédio que continuou igual. Porque Não é mais o mesmo sistema. Não é mais. Mas elas Só são, até a construção, Sim, elas são irmãs gêmeas. a construção, É muito todas evidente. foram iguais, do norte a sul. Muito. E aqui deu um problema danado. Muito porque aqui em parecido. cima, onde tem essas lâmpadas, era aberto. Tinha um telhado assim pequeno, não sei como se chama aquilo, e era aberto. Porque lá para cima é quente. E então aqui? aqui era um frio que ninguém Eu me lembro que aguentava. era frio. Era Principalmente na sala de técnicas porque- agrícolas e industriais. Porque As era- duas eram muito geladas. Porque era a mesma arquitetura para o Brasil inteiro. Porque eu me lembro bem, assim, foi a escola que mais me marcou, foi essa. Porque o Todos os internato, alunos diziam isso. eu iniciei a alfabetização em Caxias, no Clemente Pinto, não sei se a senhora conhece. E aí depois, mas só alguns meses, depois a mãe nos encaminhou para o internato. Porque como ela se separou, ela tinha 8 filhos. Então, para ela ficar cuidando, não ia dar, ela tinha que trabalhar para sustentar. Então, o que ela fez? Colocou todo mundo no internato. Por quê? Porque lá iam ser educados, iam aprender, ia ter estudo, tudo, pensão completa. E ela e minha irmã mais velha ficaram trabalhando para pagar essa escola para nós, porque era particular. Como eu era a mais nova que ia para a escola, ainda ficou o bebê em casa, que é a Tita Almeida, que é minha irmã, que era o bebê na época, foi eu a mais nova, né? Então, eu ganhei bolsa de estudos, porque todos os outros ela pagava. Então, assim, foi uma escola excelente, mas era uma rigidez imensa. A educação era muito rígida, era católica, era naqueles moldes antigos, eles eram alemães, todas as irmãs, as freiras, todas eram alemãs e davam aula para nós. Nós convivíamos 24 horas por dia com elas. Então era uma coisa demais, assim, de tolher a criança, de tolher, de cobrar. E quando a gente chegou aqui, era outro sistema. Quando a mãe se mudou para Vacaria, porque a maior parte da família dela estava aqui, quando a gente entrou nessa escola, meu Deus, a gente viu um céu aberto. É um céu aberto, né? E nos deparamos com as técnicas. Que eu me lembro que a mãe era costureira, mas não tinha tempo de nos ensinar. A gente aprendeu a pregar botão aqui, a fazer a bainha, aquelas bainhas, vários tipos de bainha, uma que é pé de galinha, né? Que é invisível. Sim, as meninas e os guris. E os guris também não tinha tudo igual. preconceito. Não, Eles aprendiam a fazer tudo. Eles faziam comida, pegavam o botão, davam Cuidar banho do nos bebê. bebezinhos. Tinha umas bonecas que pareciam uns bebezão, assim, eles botavam fraldinha, e as meninas, todo mundo arrumar cabelo, cortar cabelo, tudo. Sim. E uma coisa assim que a gente tem que destacar muito nessa escola, e que até hoje a gente, quando se encontra, a gente comenta, era a amizade que existia. Todos os professores, a maioria era de fora, então a gente veio sem família para cá. Então a nossa família era os professores da escola. Então a gente
se gostava demais, como se fosse... E isso acho que expandia para os E, alunos. claro, Os alunos se sentiam bem, outra coisa, né? Não se tínhamos sentiam ameaçados. Nós tínhamos 44 horas aqui dentro, Nossa. todos os dias, até sábado ao meio-dia. A gente tinha, no final do mês, um período para ir no banco tirar o dinheiro. Com isso, a hora que o pai chegasse aqui para conversar com o professor estava ali. Nesse sentido, era um regime militar, né? Chegava no horário, não sei se Sim. assinava ponto, Sim, tudo ponto assinado, tudo. Que hoje eu direitinho. não sei como é que é, mas já deveria ser o digitalzinho aquele, né? É, eu não sei. Agora eu estou meio fora da escola. Não... Sim. E é onde a gente se encontra até hoje, aluno, professor, é como se fosse da família da gente, sabe? A gente se gosta. É verdade. Na A verdade, senhora poderia falar um pouco dos trabalhos que eram feitos de apresentações, né? Que eu me lembro vamos fazer uma homenagem para sua irmã, né? Que ela fez uma apresentação Secos e Molhados, eu nunca esqueço, ela estava perfeita, o Ney Mato ela é o Grosso. Ney Mato Grosso, Né? né? E foi linda aquela Pode apresentação. dizer o nome completo dela para nós? Ela foi minha aluna aqui, era minha irmã mais nova, morava recentemente em São Leopoldo, e ela faleceu de câncer, né? Bem jovem, bem linda, bem assim, Expansiva, tudo. Ela era criativa, ela né? era Pelo visto. ativa, ela trabalhava demais e, infelizmente, e ela fez essa apresentação dos Secos e Molhados bem maquiada, igual, Perfeito. mas igual o Ney Mato Grosso, foi muito lindo. Nossa, eu acho que não tem nenhuma foto aqui na escola, pelo menos eu nunca... Eu não achei naquelas que elas me Eu mostraram. acho que não tem. E a gente participava muito assim também dos eventos da cidade. Ali tu me pediu para falar alguma coisa assim, alguma coisa boa, alguma coisa engraçada. Pode falar. Quando a gente começou aqui em julho, por aí, a gente não tinha nem conhecimento nem do rodeio, a gente não sabia. Ah, é? Sim, porque a gente veio pra cá, aí que a gente começou, tem um rodeio, que naquela época não era tão divulgado como hoje, né? A gente tinha... Antigamente era rádio, Sim, né? era só no Para ir rádio, pra ali. TV era demorado. E a gente ficou sabendo daquilo, meu Deus, rodeio, o que será que é isso? Uma festa tão grande. Quando chegou no mês de dezembro, novembro, por aí, eles nos reuniram aqui, o pessoal do CTG, era o 9º rodeio, era o Hugo Lemos, o patrão, se não me engano, era o Hugo Lemos, o patrão. E eles pediram pra gente fazer um carro alegórico pro desfile, já que a gente estava meio sem nada para fazer aqui mesmo, não tinha aluno, então pra gente participar. Nós fizemos um carro alegórico lindo, maravilhoso, nasceu uma cuia com a estrutura toda de arame, o cano de um cano de fogão, em cima de um tablado, e a gente foi fazer aquela cuia, mas... A bomba seria o cano? O cano do fogão, mas tudo trabalhado, com a beiradinha, assim, Sim, tudo bonitinho. fizeram gigantesco. Nossa, acho que uns 3 metros, em cima de um caminhão, imagina. E a cuia, nós tínhamos a cuia ali de arame, e como fazer a cuia ali, como é que nós íamos montar uma cuia em cima de uma estrutura de arame? Aí a professora de técnicas... Artísticas? De técnicas industriais, que era a Alice, disse, industrial. nós vamos fazer, tinha a Priscila também, que era muito envolvida nessas coisas, vamos fazer de papel machê. Isso mesmo, foi comprado não sei quantos rolos de papel higiênico, a gente botou na água, todo mundo trabalhando, quando desmanchou tudo aquilo, cobrimos tudo a cuia com aquilo lá, ficou lindo, só faltava dar uns jatos depois de spray para pintar. Começou uma chuvarada. Ai, meu Deus. Cada dia que a gente vinha que olhar se estava seco, tinha uma parte caída no chão. Porque foi umedece, desmontando aquela cuia, porque era muita umidade e a escola muito fria. E entrava umidade por cima. Não tinha onde colocar daí para ficar seco. Não tinha onde colocar. E aquela cuia desmanchando e a gente trabalhando. Daí nos últimos dias até que fez um tempinho melhor, deu, secou, terminamos tudo. De cima da cuia, onde tinha o mapa do Rio Grande do Sul, saía 3 fileiras de flores de crepom que nós mesmos fizemos com as cores do Rio Grande do Sul.
Então legal. as três saía do mapa do Rio Grande do Sul até cair embaixo, assim, aquelas flores. Lindo, ficou maravilhoso. Pra variar, no rodeio choveu. Aí nós desfilando. Tem o negócio da cigana, cigana. né? A praga da cigana, né? Quando nós começamos a entrar na rua, e começou o desfile, começou a chuva. E nós rezando para não desmontar aquilo tudo. Ia desmontar. As flores caíam, a chuva assim, ó, e escorria as cores, porque a tinta do crepom ela não fixa muito, né? Não fixa. Então eu pegava aquela água. Se assim, molhar, vai saindo. Elas usam até para colorir o cabelo, as adolescentes. Né? Então desmanchou. Nós chegamos aqui com o carro alegórico desmanchado, mas valeu. E daí a gente fez também E não choraram, só riram. Eu acho que choramos. Eu não me lembro, mas acho que choramos. Então foi um drama e Chegamos uma comédia. aqui só com aquela estrutura de arame ali, o papel machê ficou pelo caminho, as flores ficaram pelo caminho também. Mas valeu a intenção. Mas claro, e deu pra ver, porque ele desmanchou mesmo na chegada aqui, deu pra ver, deu pra desfilar tudo. Outra vez com o seu Sebastião Peixoto, nós fizemos um carro alegórico, mas daí não era um carro, era só só um enfeite de rua assim que a gente fez com a bandeira. Ali onde hoje tem o edifício Froze, ali tinha um terreno baldio. Nós temos até a foto com ele. Nós fizemos muito bonito um trabalho ali que a gente fez sobre... Ali na praça, onde tem o edifício Froze? Onde tem o edifício Froze. Era um terreno ainda. Ali era um terreno baldio, a gente fez ali. Olha. Mas olha, Isabel, se tu quiser, eu fico falando aqui de coisas que aconteceram aqui. Nós tínhamos outra coisa importante que a gente tinha aqui. Nós montamos aqui um jornal só com notícias da escola. Olha que legal. O Sementinha. Sementinha, eu acho que eu lembro disso. Eu tenho alguns lá em casa, o Sementinha. Então a gente colocava só notícias daqui. E tinha as fofocas também, que era que todo mundo gostava. Sabia que fulano está namorando a fulana, sabia que fulano trocou de turma por causa do outro que brigou. Então tinha a sessão das fofoquinhas. E tinha as coisas sérias também. Que pena que a senhora não trouxe, a gente poderia mostrar. Sim, trazer. Que dó. Mas a gente tinha a gincana. Eu fiz a primeira gincana de vacaria, fui eu que fiz aqui nessa escola. Foi aqui na escola? Aqui na escola. Ah, que legal. A gente fez uma gincana, eu fazia as tarefas, buscava no comércio os brindes, fazia a correção, fazia tudo. Claro que tinha alguns que me ajudavam, mas assim, a coordenação toda, e só para alunos daqui. A gente fazia as equipes só aqui dentro. Daí a gente expandiu um pouco mais no outro ano e a gente começou a fazer com a participação das outras escolas. Mas era tudo assim, assunto de história ou de história de vacaria. E daí, como é que nós íamos divulgar as tarefas para as outras escolas ouvirem ao mesmo tempo? Porque quando era só a gente... Não tinha internet, não tinha celular. Sim, quando foi como só, é que fizeram? Quando a gente estava só nós, com o microfone aqui fora, todas as equipes. E agora, nós tínhamos escola de longe, escola tinha o... Interescolas? Sim, tinha o São Francisco, tinha o São José, tinha o estadual, tinha o Padre Hélio. Como é que nós ia avisar? Eu te deixo que eu ajudo. Eu dou um jeito. Fui lá na Rádio Fátima e falei com o Frei René. Frei René, acontece isso. Ele, não tem problema. Então, eu ia lá meio-dia e às 6 da tarde. E divulgava 2 tarefas por dia. Então garante que já ficava esperando, né? Tal hora vai sair. Eles já sabiam. Porque eu lembro alguma coisa assim sabiam que tinha que ficar de que ao prontidão. meio-dia e às 6 horas eles tinham que estar ouvindo ao mesmo tempo, porque tinha coisa que eles tinham que correr, né? Claro. Pois daí, quando terminou a gincana, o Frei René me convidou para ficar trabalhando na rádio, e daí nunca mais larguei, fiquei na Rádio Fátima, depois fui para Esmeralda e tô... Então tá muitos anos nas rádios. Sim, a gincana foi em 74, 75, não me lembro. Daí eu fiquei um tempo na Rádio Fátima, daí eu saí. E agora já fazem 14 anos, eu acho que eu estou na Esmeralda. Bastante, né? É uma baita carreira, né? A senhora podia dizer, assim, resumidamente a sua carreira, assim. A senhora disse que se formou na Unicinos, né? Em filosofia. Na Unicinos, daí eu fiz o pós-graduação na UX, Caxias. Fiz também o curso do Prenem em Porto Alegre
E fiz vários. E aqui a senhora vários. ficou até quando, assim? Aqui eu fiquei até 78. Daí um dia a dona Nivalda chegou aqui, mas já veio com a determinação da delegada de educação, né? Veio aqui me buscar de carro. Vai lá para a minha escola, lá para o estadual, ela era a diretora. Daí foi pro Zezinho, então. Eu preciso de alguém para o terceiro ano do ensino médio, não tenho professor e eu sei que tem, mas eu não dou aula para quinta, sexta, sétima, não dou aula para naquela época não era segundo grau que a gente dizia, nem me lembro o que eu disse, eu não tenho. Acho que era o científico, né? O meu irmão estudou lá no Zezinho, o científico. Não, tu vai porque tu vai, não sei. E já me pegou daqui, me levou de carro, me largou lá na frente do colégio. Fiquei 40 anos no estadual. De 78 até 2018, 19. E a senhora ficou trabalhando no ensino médio ou chegou a pegar fundamental? Sempre no ensino médio. Às vezes para substituir alguém, assim, mas sempre. Eu fiz concurso da área 3, fiz 2 vezes. E quando eu estava me aposentando já, eu tinha os guris pequenos, porque nós continuamos com 40 horas, que já era daqui da escola. Então eu não tinha 20, eu tinha 40 horas. Ah, e esse 40 que a senhora tinha era numa matrícula só? Sim, que era podia uma naquela matrícula. época, porque agora cada matrícula agora é 20. 20. Naquela época, 40. Nós tínhamos... Olha, era outra carreira, a senhora podia falar dessa parte também. Como era valorizado antigamente e como depois o que defasou, né? A gente tinha 44 horas, como eu tinha falado antes. Né? Como se fosse uma empresa, como né? Se fosse uma empresa. Que eu trabalhei em empresa e não tempo. Podia sair mais cedo, não podia nada. Pra gente faltar um dia tinha que fazer testado médico, tudo. É bem rigoroso. Não tinha aquela coisa de trocar, hoje eu vou, amanhã eu falto, não tinha. Como uma empresa. Hoje mesmo. Qualquer saidinha que tu dá, tu ganha 2 dias de folga para tirar quando tu quiser. A gente sempre tem dias sobrando para tirar. Naquela época não tinha nada disso. Era 44 horas ou atestado médico. Eu acho que era tipo assim, regime Revolução Industrial, né? Que a Revolução Industrial ali empregou as crianças, as mulheres, os homens, inteiro, né? mas era o dia todo e toda uma situação. Né? A gente ganhava bem. A gente ganhava, naquela época, o salário mínimo. Nossa, a gente vivia um mês inteiro com o salário mínimo. A gente ganhava 10 salários mínimos. A gente ganhava bem. Em seguida, todo mundo comprou carro, essas que vieram para cá, porque a gente tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então, olha, se fosse hoje, se bem que hoje o salário não vale tanto, mas digamos que hoje o salário fosse 5 mil reais, a gente ganhava 10. Então, tu imagina como a gente ganhava bem. Sim. A gente trabalhava, a gente dava o suor aqui dentro. Mas a gente... 10 salários a senhora disse. 10 salários. Então, se fosse hoje é 1.400 e poucos, seria 14 mil. Não, mas naquela época o salário... Mas tem algum professor que ganha 14 mil hoje no estado? Claro que não, né? E naquela época o salário mínimo valia. Sim, além de ser 10 salários mínimos, ele tinha um valor de compra, né, para comprar. Então, a gente foi ficando aqui, né, porque era bom mesmo, né, mesmo que a gente sofresse. Garanto que a senhora saiu com dor no coração aqui da escola. Eu passei muito tempo que eu não vinha aqui na frente da escola, não passava aqui nessa rua. Mas em que ano a senhora acha que defasou? Porque a senhora tinha 40, né? Sim. Depois a senhora continuou com essa matrícula? Até me aposentar. Pôde ficar? Sim, eu fiquei com 25 anos em sala de aula? 40. Eu fiquei sempre em sala de aula. E daí a senhora se aposentou com 25 anos nessa matrícula? Me aposentei e no mesmo, antes ainda de sair minha aposentadoria, eu já fiz o último concurso que teve. Eu fiz, já fui nomeada. E quando eu saí, lá no estadual, né, lá no Zezinho, quando eu saí num dia, no outro eu voltei já com outra nomeação. Fiquei com as mesmas turmas, tudo igual, só com outra nomeação, só começando do zero. Na verdade. Sim. Mas aí eu lhe pergunto, quando é que a senhora percebeu? Não, mas baixou meu salário. Eu acho que desde que eu saí daqui do irmão Getúlio. Desde e quando a gente chegou lá... Já começou a desvalorizar em 79? Já não era. Porque depois teve uns anos com muita inflação, né? Sim, e já não era mais o que a gente ganhava aqui. E daí já não ia ser os 10 salários mínimos. Né? E a gente começou a perder, que, meu Deus, hoje o que a gente faz com o nosso salário? Principalmente os aposentados. Né?
e já não faz Complicado, nada. muito complicado. Se a gente não tem outra fonte ou alguém que ajude, eu não sei se a gente consegue sobreviver. É muito pouco. É muita né? desvalorização da Então, educação, assim, ó, eu acho. se eles queriam readequar, mas não fosse a tão, né, de um extremo ao outro, né? Um pouco é lá em cima, outro pouco... Porque eu me lembro que quando a gente foi para Lages, eu fui fazer lá a sexta série, que aqui eu fiz a quinta e uns meses, daí a mãe teve que ir embora. Então, lá na sexta série, a minha professora de matemática, a professora Daura, ela tinha o Passat amarelo. Era um amarelo da cor do mapa aqui, ó. Eu achava lindo, né, o carro dela. E era zero, e era o carro do ano. Eu nunca esqueço que eu vi numa revista o carro dela. Era o carro do ano. Disse, nossa, a professora tem o carro do ano. Eu nunca esqueço disso. Sou apaixonada por carro, né? Imagina, já tinha aquele exemplo, via uma professora, estava com o melhor carro, né? Mas aqui no colégio, quando a gente Hoje, começou a trabalhar aqui, difícil. em poucos meses, esse estacionamento aqui estava cheio de fuquinha. Todos tinham. Que era um bom carro na época. Nossa, era o carro da época, Era né? da época. Nós tinha carro azul, amarelo, verde, o meu era verde. Tinha de todas as cores, e muito... ele, além de ser muito bom, econômico, e era um carrinho Na bonitinho, época né? era, Na época né? né? Então todos... E era o carro do ano, né? Todos tinham Sim. o carro do ano. E depois, assim, a sua didática, em relação... a senhora começou no polivalente. A senhora mudou muita didática, por exemplo, Não. foi lá para o Zezinho. Aí depois ali foi evoluindo, ficou 40 anos lá, né? Sim, mas eu nunca O que mudei que- a minha didática. O jeito de dar aula sempre foi o mesmo. Eu dei aula, inclusive, na URCS, para a turma de estudos sociais, que a maioria dessas professoras de história foram minhas alunas Na Universidade de Caxias do Sul. Universidade de Caxias né? do Sul. E eu dizia para elas, eu não vou ensinar conteúdo, que isso vocês acham, eu vou ensinar como vocês vão explicar isso aqui para os alunos. Claro. Como dá. Então, eu sempre primei, assim, pela didática da história. Não tem essa coisa de decorar, saber o nome de todo mundo. Tu tem que entender o contexto. O que está acontecendo, né? É no contexto, tu não pode tirar alguma coisa do contexto, que daí ele perde totalmente o valor e o que ele representa, né? E já que a senhora é da área de humanas, a senhora poderia nos dizer qual é a importância da área de humanas para o ser humano? Eu acho que é Para a tudo, sociedade? Mas, nossa, eu acho que é tudo. Porque é filosofia, sociologia, ensino religioso, Psicologia. história e geografia. A senhora só dava aula de história. E eu dei uma época aqui, não foi lá no estadual, uma época eu dei psicologia lá também, porque não tinha professor, psicologia? eu dei psicologia. Ah, sim, que também é da área de humanas. A minha faculdade me dá direito a história, filosofia e psicologia. Então eu tive que dar... Então, qual é a importância? A senhora é a pessoa ideal para mim perguntar qual é a importância da área de humanas, que agora ela foi totalmente... Eu acho que isso aí foi uma coisa assim muito, uma judiaria, uma coisa muito errada que estão fazendo, é tirar as humanas. Porque aqui que tu te relaciona, que tu vive, a nossa vida não é só matemática, se bem que matemática é importante, mas tu não vai te relacionar através da matemática, mas tu te relaciona através da E filosofia. nem só através da tecnologia, né? Sim. Porque hoje eles estão com esse negócio, inovação, tudo tem que ser online e tal. Mas e o relacionamento das pessoas? E a vida das pessoas no dia a dia não pode ficar só na frente da telinha. Isso aí é bom, mas quando a gente precisa tirar uma dúvida, fazer... Agora, o dia inteiro... Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe dizia, vem pra dentro, porque tu tá imunda de suja aí fora. Mas que bom, né? A gente foi criado assim, né? Até tarde da noite, a mãe ia dormir, nós chegava em casa bem quietinha, ia dormir sem tomar banho, sem nada. Nós ficávamos na rua até 10, 11 horas da noite. Brincava de se esconder, de Tudo. se pegar, de pegar ladrão. Tudo. Nós, aquela turma assim da rua, do bairro, agora tu não vê mais ninguém na rua. Não vê ninguém, né? Tá todo mundo nos seus quartos, na sua sala Com a telinha. com a né? telinha. Então, aí que entra as humanas, eu acho. Falta esse convívio, falta esse relacionamento. Não tem mais amizade. Exatamente. Não existe uma...
Eu vou sair hoje para tomar um café, mas com quem que eu vou sair? Qual é a minha amiga? Nós ainda temos de antigamente, mas e os de agora, eles não têm amigos. Tá bem difícil. Tá muito Ter difícil. amigos. Aí começa a dar depressão, ansiedade, porque não tem nem com quem conversar. Eu vim conversando no ônibus de Porto Alegre a Caxias com um jovem de 25 anos. A minha filha tem 26, então é a mesma Sim. faixa etária. Ele estuda online, ele fez o concurso online para fazer um estágio no Banrisul, numa agência de Caxias do Sul. Ele passou online. E ele vai trabalhar no banco, tudo é online. Tudo é. E aquele Que convívio, momento que ele conversa com alguém pessoalmente, né? o convívio da escola, da universidade, isso aí é riquíssimo. A gente faz amizade. A interação social, né? Que hoje não tem mais. Tem mais É. isso. Então ele pergunta se a carga horária. Um período. Não tem O que tu como. ensina em um período de história ou em tem um como. período de filosofia? Eu perguntei para ela se era 50 minutos o período, não, voltou a ser 45. 45. Então, em 45 minutos, até você acalmar a turma. Fazer chamada. Fazer chamada. Hoje em dia, no aplicativo, às vezes, demora para entrar. É. Né? Que eu cheguei a pegar na sala de aula, tudo novamente, peguei remoto. Eu estava numa coordenadoria e ajudei a implantar lá o ensino remoto. Daí, voltei para cá na sala remota. Então, quer dizer que eu peguei todas as realidades, as duas realidades, né? Então, tu chega lá, até você entrar, às vezes a internet não funciona direito, né? 45 minutos, o que vai ensinar de história, Não, um isso conteúdo profundo? Isso sem contar que Né? às vezes ainda estão com o celular do lado. Sim, e nem sempre conteúdo importante, Quase né? nunca. Às vezes é um conteúdo que nem é para a idade deles, né? A senhora Exatamente. concorda? Exatamente. O que a senhora acha do uso do celular? Gostou dessa nova lei? Eu gostei. Eu acho que dentro da sala de aula não pode ter celular. Eu ainda peguei uma época, sabe, com celular. Mas não tem. O aluno decofa com o professor, com o celular, falando com O que ele vai aprender, né? E a gente fazendo um papel de bobo ali na frente, falando. Ou então tu dá um trabalho para fazer, ele diz assim, mas eu não quero fazer. Ah, daí tem mais um detalhe nos trabalhos. Fui filmar uma escola, não foi essa aqui eu já filmei, mas não foi nessa, foi numa outra escola, não vou citar nomes. A feira de ciências. Aí perguntei para eles, qual a bibliografia? Quase que eles não sabiam o que era. Que livros você usou? Nenhum. Tudo inteligência artificial e Google, só o que eles usaram para fazer trabalhos era de geografia, era sobre as questões ambientais e essas questões Eles nem leem. climáticas, né, os problemas climáticos Sim. atuais. Eles fizeram só com inteligência artificial e Google, só. Mas um amigo meu esse dia me pediu para ajudar ele a fazer o TCC, que está terminando o mestrado. Você ajuda? Não tem problema. Terminando o mestrado. E não vinha. Então, meu Deus, o que será? Depois ele chega em cima da hora que não dá tempo de ajudar, né? Claro. Aí tem em contato, não, eu já fiz, eu entreguei. Como que tu já fez? Não, eu tirei tudo da inteligência artificial, só copiei, entreguei, já passei, tá tudo pronto. Mas que maravilha. Mas não dá vontade de chorar. Agora, que tipo de profissional vai ser? Dá vontade de chorar. É isso que eu pergunto, né? Eu poderia, por exemplo, fazer esses vídeos aqui no canal YouTube, tudo com inteligência artificial. Inclusive, meu cunhado disse, por que tu não usa o chat GPT, inteligência artificial? Não, porque eu quero usar o meu cérebro. Porque eu não, se Deus quiser, eu não vou ter Alzheimer. Tomara que não, Eu né? também, Pelo menos, eu me ajudo para não ter. Eu faço, ninguém me ajuda no canal. Eu edito, eu filmo, eu tiro foto, eu escrevo, eu faço roteiro, eu faço tudo. Por quê? Porque eu quero ter uma atividade para o meu cérebro. Agora, se eu for pedir para a inteligência artificial, ele monta lá uma entrevista, uma pessoa aleatória, que nem sei quem vai ser, vai sair bonito, cenário, Mas não tudo, é teu, né? mas não é real, não é a professora que foi minha professora no 5º ano, né? Não é o aluno que estudou aqui, o professor Edgar, que inclusive é um dos fundadores, né? Acho que junto com a senhora, da Academia Catarinense de Letras, né? Ele foi aluno aqui, ele fez o curso normal aqui,
E hoje ele é professor aqui. Fez faculdade, depois fez 2 faculdades, né? E hoje ele é um dos fundadores da Academia Vacariense de Letras. Então, assim, não seria essas pessoas, né? A pessoa que foi aluna aqui, a professora que trabalhou aqui, a aluna que estudou aqui, hoje é professora e agora tem um canal que está entrevistando os colegas, né? Não seria real. Não teria valor nenhum, né? A senhora acredita em Matrix, esse tipo de coisa? Será que existe isso? Não sou Assistiu muito... o filme Matrix? Sim, mas faz muito tempo, não saberia dar uma opinião assim, sabe? E a senhora usou filmes para dar aula de história? Usei, mas eu tinha uma técnica diferente. Eu não perdia tempo na sala de aula. Eu mandava eles assistir e depois no outro dia, outra semana, a gente fazia uma crítica do filme, fazia um debate. Porque é muito simples levar os alunos para uma sala, botar um filme e ficar ali, 2 horas olhando o filme. Como tu diz, com uma aula por semana ou 2, não dava tempo. Nessa carga horária já não dá. Não dá. Né? Então, a gente porque se tiver uma ficha para ele preencher, que as luzes fiquem mesmo mais fracas, mas que eles possam preencher, saber quem foi que fez o filme, direção, atores, atrizes, qual era o contexto, e ele fazer uma crítica, aí é válido, né? Agora, assim, como a senhora diz, só colocar ele assistir, muitas pessoas eu assisti, eu ia passando e via a pessoa fazer isso, né? Largava os alunos lá na frente, daí não é da aula. Eu me lembro um professor de geografia, mas não na nossa escola, não aqui nessa escola, na outra escola. Eu andava caminhando pelo pátio, desculpa, mas tu não tem aula? Sim, mas é que eu tenho um filme para os alunos assistir, como eu já assisti o filme, eu vim aqui tomar um café. Que filme? Aula de geografia. Que filme? Ghost. Não, mas ele não tem nada a ver, né? Leva um filme, pelo menos no contexto, e fica lá contextualizando, né? Eu sou muito crítica nesse aspecto. Tem que ser contextualizado. Eu até foi bom sair da escola, porque se eu estivesse na escola hoje, eu acho que eu ia brigar muito. Aí eles iam achar que a senhora, iam confundir a senhora com a ditadura militar, ela ainda era militar. Mas eu acho não é ser exigente. Eu acho que ser exigente, ensinar o aluno a aprender, eu acho que isso é importante. Ensinar ele procurar e ele criar. Ele pesquisar, né? Sim. Não adianta digitar lá, eu quero tal coisa e sair tudo pronto ali. Não vai entender nada. Ele né? nem lê. Ele não leu, não entendeu, nem sabe. Às vezes não sabe nem perguntar. Né? E quando vai apresentar, que coisa horrível, né? Assistir eles apresentando, porque eles não leram, não sabem. Não sabem o que é. Muito bem, prof. Então, para a gente encerrar, qual a importância da educação como sistema na sociedade? Que pergunta difícil, né? A importância da educação, né? Como sistema. Eu acho que a nossa educação atualmente está tão desvalorizada que a gente não sabe aonde que está a importância dela, sabe? Eu fico procurando, às vezes. A educação é a base de tudo, eu acho. Com certeza. Se tu não tem educação, tu não tem mais nada. Tu não tem profissão, tu não tem nada. Tudo fica muito solto, né? A educação é a base e é a fundamentação de toda a sociedade. Me parece. Ela dá uma estrutura, né? Eu não sei se porque eu sempre tive ligada à educação, mas a gente vê as pessoas que estudaram têm outro modo até de se relacionar com as pessoas. Tu vê uma pessoa que passou por uma escola, que realmente aprendeu, tu chega num lugar, eles levantam, te dão um lugar. Isso é educação. Claro. Isso é educação. Isso nem existe mais, não né? Quase, existe. Né? Aí tu chega num lugar, eles estão te empurrando, eles querem ou correm para sentar, né? Sentar na lugar. frente. Sabe? Isso é um exemplinho assim bem pequeno. Mas é isso aí. A educação, eu acho que é tudo. Se não tem educação, não tem nem país. Não, a sociedade se desmorona. É a maneira de ser civilizado, né? De ter um contrato social, né? Como diria lá o Rousseau, mas daí vão me chamar de comunista porque eu estou citando o Rousseau, né? Mas não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que o contrato social é você viver em harmonia em sociedade, né? E um ajudar o outro para poder sobreviver, porque daqui a pouco é isso aí. Uns comem, outros não, né? Isso acontece muito.
E fica Uns uma trabalham, sociedade, outros não. Uns... uma boa maioria não trabalha, né? E fica um negócio assim muito solto, né? Muito solto. E aí vem o negócio da libertinagem, né? Que na história a gente ensina muito os conceitos, a senhora falou em palavras-chave, aqueles conceitos de ser cidadão, né? Da responsabilidade, da liberdade com responsabilidade, e não da libertinagem. A gente mostra, eu me lembro muito na sala de aula, de eu explicar o que é liberdade e o que é libertinagem. Libertinagem. Né? Verdade. Então é isso, a senhora quer deixar algum recadinho aí para as pessoas que vão visualizar o nosso vídeo? Olha, eu só queria dizer que eu vim para Vacaria em 71 e gostei muito dessa cidade, aprendi muito com essa cidade, com os meus alunos, com amigos, com colegas professores, e adorei a história da cidade. Eu acho que a história de Vacaria é muito rica, a história de Vacaria precisa ser mais pesquisada, mais divulgada, porque a história é rica demais. Então eu me dediquei muito a estudar a história de Vacaria, basta dizer que eu ganhei o título de cidadã vacariense, sou cidadã vacariense hoje em função dessas minhas pesquisas, porque eu acho que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Claro. Então, se tu não conhece a tua história, não adianta tu pegar um avião e conhecer a história lá da Europa. Isso se faz depois. Primeiro vamos conhecer a nossa, vamos saber as raízes, as né? nossas raízes, quem foram os nossos antepassados que deixaram essa cidade pra gente com toda essa história maravilhosa. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Então tá, professora, então vamos agradecer então a professora Arlene por essa maravilhosa entrevista que fará parte então da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um grande abraço a todos vocês. Aqui nós estamos entrando na secretaria da escola. Estamos aqui filmando então a secretaria da escola. Nossa, quando eu era criança eu era tão curiosa para entrar aqui nesse espaço. Agora estou entrando aqui para ver como é que é. Deus me Deus, nossa, não tem como não monitorar hoje, né? A educação. Antigos arquivos ali, ó, do tempo, a cor amarela, né? A cor amarela e marrom eram as cores antigas dessa escola. Né? Talvez nesses arquivos esteja aí o meu histórico escolar. Né? É muito interessante, muito emocionante entrar aqui e ver cada cantinho. Nossa, naquele tempo, Deus me livre um aluno entrar no filme, né? Acho que até hoje o aluno não pode entrar muito. Eu me sinto assim muito honrada em estar aqui reunindo, né? Essas gavetinhas todas, eu não cores da Escola Diária de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O famoso polivalente. Estamos filmando aqui de dentro para fora os espaços, né? É o famoso polivalente. Nossa, eu quando estava aqui desse lado do balcão, chegava aqui, mas não ia para perguntar alguma coisa. Agora estou aqui à vontade, filmando toda a escola, tentando registrar essa história, essa minha história. Direção, olha só, estou entrando aqui na direção da escola. É uma construção inusitada, né? A escola polivalente, ou escola diária de Vacaria atual, Instituto Irmão Getúlio, ela foi uma construção para a época, né? Década de 70, uma construção da arquitetura moderna. Ali
podemos evidenciar vários troféus, né? Muito interessante. Olha, mérito logística do universo, né? A própria SBL, né? Todos os diretores lojistas reconhecem a importância dessa escola para os campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Assessora Gilmara. Histórico do Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de 1º e 2º Graus, Irmão Getúlio. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996. Página 435. Org. Sarmento, Clark Balbueno, Pinheiro, Cláudia Gever. Rosa Sônia Maria Oliveira Dá. Narrativas e Memórias das Escolas Estaduais de Curso Normal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Secretaria de Estado da Educação, 2018. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, a página que traz todas as capas dos 121 vídeos do canal YouTube HL História Legal, com muitas histórias incríveis que estão sendo contadas em nosso canal. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. Para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, 1964 a 1997. Esse livro hoje é uma relíquia, um documento histórico vivo sobre o frigorífico vacariense, já que todo o seu acervo de 1.799 caixas foi incinerado no final de 2024 em uma decisão judicial proferida aqui em Vacaria. PDF R$ 25, físico R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal, o canal da Corujinha,